Espírita, ou dos ensinos dos Espíritos. Vai ser a nossa pequena reflexão de hoje. A gente começa com a questão básica do livro dos Espíritos, onde Kardec questiona de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Em linhas gerais, seria destruindo o materialismo. Mas a gente gostaria de colocar outras coisas interessantes a partir da questão 789, na resposta dela, onde afirma os Espíritos que a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam e pouco a pouco se esclarece. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. Essa reflexão precisa ser trabalhada por nós espíritas, porque nós conhecemos algumas coisas além da morte, da vida, e isso faz com que a gente tenha que multiplicar esse conhecimento através de ações nobres, junto àqueles com quem nós convivemos, a fim de dar também essa clareza de raciocínio. E a gente verifica também que o Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais transbordado, porque se novas descobertas demonstrarem que ele está em erro sobre um ponto, ele se modifica sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Ou seja, um desafio colocado por Allan Kardec em A Gênese, informando que o Espiritismo, por estar inserido na natureza, ele é automaticamente uma doutrina progressista, porque não tem dogmas, tudo nele pode ser discutido. Então, com isso, ele afirma, e a gente concorda plenamente com isso, que apesar das evoluções do progresso da humanidade, até o momento, nenhuma descoberta desvalorizou ou derrubou aquilo que foi, através de Kardec e os Espíritos, definidos quando da promulgação ou instalação da doutrina espírita. Um pouco mais adiante, na questão 573, para poder definir nossa missão, então, aqui na Terra, verificar qual o papel nosso. Muitas vezes a gente observa as pessoas dizerem que renasce para poder pagar o passado, renasce para poder cumprir isso ou aquilo, mas a resposta do livro dos Espíritos ela é muito mais clara, porque ela nos coloca da seguinte forma: a nossa missão consiste então em instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meio direto de materiais, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre a missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre, por essa forma, para o cumprimento do desígnio de Deus ou da providência. Cada um tem uma missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Perceba então que ele afirma que todos nós, encarnados ou não, aqui na Terra, e em particular nós agora encarnados, afirma que nós temos uma missão na Terra a ser cumprida. E não importa o nível que você se encontra, todos nós. E ele fala então aqui os espíritos, que na hora que eu começo a trabalhar essas oportunidades aqui na Terra, automaticamente eu vou me depurando, ou seja, eu vou começando a limpar, vamos dizer assim, a descarregar as minhas tendências negativas e com isso desenvolvendo em nós, em cada um de nós, um sentido mais amplo sobre a vida. Então com isso eu começo a valorizar o porquê de estar reencarnado. Ao reencarnar, para crescer realmente. Mais à frente a gente vai então observar que é necessário para nós que somos espíritas ter um conhecimento básico de como que ela se forma, como é que ela se formou. A gente começa então um trabalho que foi desenvolvido por Deolinda Morim, há um tempo atrás, onde ela afirma que a doutrina espírita tem a constituição, ela em pessoal espiritual. Os seus primórdios começa quando em Heidelberg ocorreram as primeiras comunicações com o além, no tempo moderno. Se alicerça no livro dos Espíritos. Ela é experimentalista, racionalista, porque não é dogmática, e relativista, ela tem um conhecimento progressista. Nós temos que ter uma ideia geral. Não foi Kardec que fundou o Espiritismo, ela é de origem espiritual. Foi definido a partir de 1848 como ponto de partida
mas já ocorria fenômeno na Terra. Mas para poder ficar mais fácil na idade nossa, mais contemporânea, verificou-se então dali realmente surgiu isso. Então o alicerce é esse aqui, o Livro dos Espíritos, que nós devemos procurar estudar, trabalhar para poder compreender. E ele é experimentalista, porque a gente faz experiência, quando você está aplicando passe, colocar a linha gerais, aplicando passe, conversando com alguém, você está desenvolvendo energia, você está experimentando alguma coisa. Ela não é dogmática, porque tudo que você acha que não pode ser discutido, aqui se discute. E é progressista porque é realmente a doutrina que tem a visão ampla do mundo. Ele então afirma mais à frente que a natureza então ela é doutrina espiritualista, reencarnacionista, tem nome próprio, metodologia própria, tá? Porque ela defende os princípios que ela tem. Ela é um sentido progressista e tem um sentido de consistência, porque ela aplica os princípios que ela defende. Então a gente verifica que a natureza é aquilo, tudo voltado para o conhecimento do ser humano. E com isso a gente vai verificar que, à medida que a gente vai conhecendo essa estrutura, desenvolvendo em nós essa lógica, automaticamente a gente vai começar a ter uma nova concepção do mundo ou da vida moral do homem, reforma ou transformação. Depende de cada um ser analisado. De coloquei reforma, mas pode ser transformação. Não vejo problema nisso. E com isso, a gente verifica que é necessário conhecer alguns fundamentos. Aqui resumidos são alguns principais pontos. A certeza que Deus existe, a certeza que a nossa alma é imortal, o nosso espírito é imortal, a certeza que esses espíritos vivem em mundo extrafísico, a certeza que tem mundo habitado em termos físicos, a certeza que nós podemos comunicar com aqueles que já desencarnaram e vice-versa, a certeza de termos a reencarnação como base, que a esperança eterna não existe, nem condenação ao inferno, que as esperanças e consolações dependem de cada um de nós, que não há predestinação, ninguém nasce já predestinado a sofrer, ou ser rico, ou ser pobre, não importa isso. E falando da vida, da nossa existência, a evolução, ser feliz, a perfeição. São básicos esses que colocaram. E nossos caracteres da doutrina espírita, a gente vai verificar que ela é lógica, que ela é racional, que ela é universal, natural, evolutiva, dinâmica, progressista, disciplinadora, metodologia experimental. Tudo isso faz parte do conceito espírita, que nós deveremos, então, começar a analisar. E na hora que você começa a verificar isso, com qual finalidade, então, ela existe? Para que a gente possa exercer a nossa parte de consolação e auxílio, iluminar os sentimentos nossos e dos outros, melhorar o homem, reorganizar os conhecimentos e as crenças, reconduzir o homem a Deus, conscientizar o homem de que a sua grandeza, a sua fragilidade, os seus deveres, educar para poder purificar o espírito. São finalidades que se desenvolvem no espírito. Feito isso, a gente começa então a verificar que a verdadeira espírita, na acepção de Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa aqui. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar suas más inclinações. Até outro momento.